Bem, gente, apesar de eu estar meio podre, bichado, estragado, com sintomas de gripe, vou aqui fazer uma observação importante de uma coisa que eu vi que é inusitada, é muito diferente do que eu já vi nos dias de hoje e no meus idos passados. Eu fui ver um computador de uma pessoa que estava reclamando entre aspas comigo da performance do computador e queria adicionar novos recursos, fazer um upgrade. Ah, eu fui ver o computador, até então o computador não apresentou problema nenhum, tal, não abriu o computador, simplesmente fiz uma instalação e desinstalação e arrumei os navegadores que estavam dando problema e fui embora, tal, não sei o que. Aí depois a pessoa veio, no outro dia a pessoa de manhã me liga dizendo que o computador estava com barulho estranho, porque não se sabe. Ela só botou me disse mais ou menos o barulho e por dedução já deduzi que tinha alguma coisa a ver com o cooler, tá? O cooler ou o fã do processador. Nessa dedução pedi que desligasse o computador e eu fui imediatamente lá. Chegando lá, deduzi que, lógico, eu mexi no computador, mas não abri. Então, isso deve ter sido um dos causadores do problema. Abrindo o computador, tá? Aproveitei e tirei uma foto do computador e estou usando esse programa aqui chamado PyCavil, tá? Que alguns já conhecem, outros não conhecem. Mas no YouTube aqui tem um tem tem uma postagem falando sobre o programa. Então vamos ver aqui. O grande problema seria esse aqui. Esse fio aqui tá muito encostado na ventoinha. Tá? Por sorte a ventoinha está rodando para esse lado, automaticamente não está prendendo. Se rodasse para esse lado, poderia esbarrar nessa bordinha aqui e prender, e ele não rodar, e o motor continuar funcionando. Automaticamente geraria a queima. Um outro problema observado aqui é que o fã do processador ele gera muito calor, tá? Apesar do dissipador, apesar do cooler e tudo mais, ele gera muito calor. E apesar da fiação ser encapada, você pode ver aqui que as fiações passam por cima do cooler, o que não é legal, tá? Eu pelo menos não acharia legal. Um outro problemazinho aqui é que a pessoa que fez a instalação pegou o fio de conexão do fã, tá? Para conectar o fã na placa-mãe, pegou o fio, acoplou aqui, prendeu junto com o cabo central da fonte e passou pela memória. E quando eu fui ver, ele estava muito esticado, ele não estava com folga. Então, se eu precisar mexer na memória, vou ter problema por causa dessa fiação aqui. Enfim, vou ter que mexer lá e tal, vou ter que empurrar o fio e tudo mais. Isso não é legal. Então, teria que desconectar aqui. Tá? A pessoa não fez essa observação. Um outro item que essa fonte aqui é uma fonte boa, é uma fonte atual, com tecnologia atual que aceita tranquilamente a tecnologia SATA. Só que o dono do computador não ou foi observado ou não foi observado sobre isso, que ele está usando tecnologia arcaica antiga, que é a SATA, perdão, a IDE. Tem a tecnologia IDE, onde a transferência de dados está do HD ou do gravador e leitor de CD e DVD são muito mais lentas do que a nova tecnologia, que éessazinha aqui, que é a SATA, tá? Então ele teria que trocar o HD e trocar automaticamente o leitor ou o gravador. E o dono desse computador tem esse computador para poder gravar vídeos, editar vídeos, mexer com vídeos. E mexer com vídeos pede, tá? É muito bom ter uma placa de vídeo. E aqui uma placa de vídeo legalzinha. E aqui a pessoa não tem uma placa de vídeo. No caso aqui PCI Express. Tá? Não foi feita essa observação para a pessoa trabalhar sem problema algum. Ou seja, ele vai usar a placa de vídeo on-board,
onde ele não teria um bom resultado, dependendo, principalmente dependendo do que ele vai fazer e do programa que ele vai usar. Então fica aqui, eu tenho muito espaço aqui, que diminui o calor, tá? Ele tem mais ventilação, mas em compensação o calor maior que sai daqui vai direto para a fiação. E é uma observação a ser feita. E esse vídeo foi postado principalmente por um motivo. Para as pessoas que andam aí mexendo nos computadores, tá? Sejam curiosos ou não, tá? Não saírem fazendo coisas desse tipo aqui, tá? Fazerem observações sobre o aquecimento interno do computador e também focar o uso do computador com o cliente, não fazer de qualquer jeito. Tem uma outra imagem aqui que também seria a mesma, só que melhor ampliada, de mais perto tirada, onde dá para ver legal aqui como o fio esbarra. O que que eu fiz? Eu peguei esse fio aqui e passei por aqui, por trás do fã, tá? Passei por trás do fã, que também teria o problema do calor, tá? Mas não prendia nada, não botei nenhuma presilha. Tá? Feito isso, quando eu pesei a mão sobre ele, botei a mão sobre ele em cima do gabinete, ele voltou para o lugar. Problema não resolvido. Então, o que que eu fiz? Peguei essas presilhas aqui e prendi esse cabo junto com os outros cabos direitinho, que não passasse perto aqui. Tá? Afastei todos eles aqui do fã do processador e não deu mais esse barulho do contato. Até aí tudo bem, legal. Só que depois disso ainda teve outra ocorrência. Qual foi a ocorrência? Eu pesei a mão de novo no computador para ver se ia acontecer alguma coisa e o barulho voltou, só que voltou com trepidações constantes. Está muito baixinho, mas trepidações. Por que dessas trepidações? Automaticamente alguma peça solta. Fui ver o que que era, o que estava acontecendo. E cutucando o computador, tá? Eu fui direto no problema que seria o ventilador, a ventoinha. A ventoinha, tá? Que é grande e a grade aqui pede uma ventoinha pequena, que seria o suficiente. Foi colocada uma ventoinha grande, só que foi colocado de forma encaixada e não parafusada ou presa, bem presa. Ela pode ser bem presa por esses lacrezinhos aqui, essas abraçadeirazinhas aqui, ou por um parafuso ou outra forma. Enfim, fica de acordo. Mas não quer dizer que eu não consiga colocar essa ventoinha, por maior que seja, aqui. Tá? De forma aceitável, de forma que fique bem presa. Então a pessoa deveria ter atentado para isso. Ele simplesmente colocou sobre pressão aqui, nessa partezinha aqui, que eu vou clicar com o mouse aqui, selecionar, aqui assim mais ou menos que ele colocou, tá? E nessa colocação que ele fez, aqui sob pressão, como é que eu posso dizer? Fez deixou tranquilamente em acesso. Aqui ficou a base da pressão, tá? As próprias entradas USB e tudo mais, que ficou apoiando a ventoinha. Com essa trepidação constante, o que poderia acontecer? A ventoinha cair, e caindo, tá? Poderia gerar danos ao computador, tá? E automaticamente o usuário é quem seria o maior prejudicado sobre isso, com relação a isso. E incauto, sem saber o motivo, o porquê, a pessoa que mexeu poderia dar uma outra justificativa, já visto que ele fez isso aqui, trabalhou dessa forma, então ele poderia dar uma outra justificativa dirimindo o que ele fez, tá? Não apresentando o trabalho que ele fez. Então, gente, vamos ter cautela sobre isso aí, para quando montar um computador, tá? A gente focar principalmente o cliente, tá? A satisfação do cliente e o bom uso do computador, para que não dê problemas, fique dando problemas aí
que venha ser chamado técnicos e técnicos e técnicos, porque o computador volta e meia está com problema. Então, se vai para resolver o problema, então que se resolva o problema. E que a pessoa seja capacitada para resolver um problema, seja ele assim, esse aqui, um problema ínfimo, um problema muito pequeno, bobo, ou não, o problema mais sério, tá? Então, que por favor as pessoas tenham capacitação para poder mexer nessas coisas aqui de computador, que vem com o tempo, vem estragando a imagem daqueles que ficam mexendo em computadores, tá? E, enfim, a observação maior é essa: não ficar denegrindo a imagem dos outros, fazer um trabalho bem feito. Fica só uma observação aqui, e para aqueles que estão assistindo, muito obrigado, e observem isso aí por gentileza.